Boa noite, meus irmãos. É sempre um prazer estar com vocês aqui, mesmo. Como o pastor disse, nós somos amigos já de muito tempo, as igrejas também. Isso traz para a gente uma confiança muito grande, não é? E também agradeço aos irmãos pela confiança. E agora, representante do aconselhamento bíblico é um peso muito grande, né? Eu já sou pesado. Mas sim, temos trabalhado com o aconselhamento bíblico desde que eu cheguei na minha igreja e para trabalhar no ministério, e a igreja já tinha me pedido para iniciar o ministério de aconselhamento bíblico. E no tempo em que eu cheguei, ainda eu estava no meu estágio de 5º ano e fazendo ali uma especialização em aconselhamento bíblico. Então eu estava engatinhando no aconselhamento. Eu já vinha fazendo o aconselhamento durante o meu curso na igreja de ministério, onde eu servia em Americana, mas nada como eu tenho feito desde então. E a responsabilidade de implantar um ministério de aconselhamento bíblico me fez formar uma conferência de aconselhamento para passar a visão. O meu pai, que também é pastor Celso, que nós fizemos um curso juntos com a mesma visão, o Nutra, em São Paulo, e nós fomos então orientando a igreja a compreender o que é um aconselhamento bíblico e então confiar neste ministério. E eu confesso para os irmãos que eu ainda estou nessa fase de implantação, porque não é fácil. Nós vivemos numa sociedade secularizada, psicologizada e bem influenciada pelo marxismo e, enfim, tudo aquilo que acredito que os irmãos já estejam carecas de saber, não é? O aconselhamento bíblico, ele é um desafio para todas as igrejas, eu acredito, e para todos os pastores. O início de um ministério de aconselhamento bíblico não tem sido fácil para a gente, mas nós temos tido muitas vitórias. Com as conferências de aconselhamento bíblico sendo feitas, nós começamos a ter contato mais próximo com a ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E por meio do pastor Flávio, pastor Fernando, né, presidente e vice-presidente, nós começamos então a transferir a organização das nossas conferências para a ABCB. Então nós cuidamos da logística e da divulgação e, na verdade, eles é que montam as palestras e tudo. E tem sido realmente muito edificante. Esse ano, aproveitando a oportunidade, nós teremos uma conferência sobre metodologia e procedimentos que vai ensinar a como fazer o aconselhamento bíblico na prática. Alguns já sabem o que é mais ou menos o aconselhamento bíblico, outros só têm uma ideia. Alguns acreditam, inclusive, que aconselhamento bíblico é todo o aconselhamento que ocorre dentro de uma igreja, que na verdade é o que se espera, não é? Mas não. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nem todo o aconselhamento que ocorre dentro de uma igreja é bíblico, infelizmente. Nem todo o aconselhamento que vem de um pastor é bíblico, infelizmente, de um irmão em Cristo, infelizmente. E essa é uma visão que nós estamos passando, uma visão bíblica sobre o aconselhamento, que na verdade é uma visão teológica, é uma afirmação teológica de que a Bíblia é suficiente. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para ter uma vida piedosa, uma vida vivida de acordo com os propósitos de Deus. É lógico que a Bíblia não tem respostas para aquilo que você precisa fazer no seu carro, não é? Mas ela tem, às vezes, respostas para aquilo que você precisa fazer com as suas contas do dia a dia, olhando para o seu coração. Então, nós temos trabalhado com o aconselhamento bíblico, sempre passando essa visão para a igreja e para outras igrejas, outros irmãos que nós temos ajudado. Hoje, esse ano, no início desse ano, nós implantamos o CAB, Centro de Aconselhamento Bíblico, na nossa igreja.
Então, nós não atendemos apenas irmãos da nossa igreja. Já atendemos, inclusive tem um irmão que nós atendemos daqui, de outras igrejas também, por recomendação ou por autorização de alguns pastores. Socorremos em algumas situações, né, auxiliamos na medida do possível. Também ministramos alguns cursos em algumas igrejas, mas decidimos também atender a comunidade, pessoas que não conhecem a Cristo. E nós temos experimentado a realidade de que o aconselhamento bíblico, ele não só é útil para corrigir a vida do cristão, para viver conforme a vontade do Senhor, mas também como uma oportunidade de evangelismo. É lógico que a eficácia do aconselhamento, ele é para o crente, mas por meio da ajuda para aqueles que, por exemplo, querem procurar um psicólogo e não tem dinheiro para pagar. Eu sempre digo isso. Manda para a gente. Então nós evangelizamos, nós trabalhamos com o evangelho com aquela pessoa, nós discipulamos aquela pessoa para entender quem é Cristo, qual a realidade em que ela se encontra, e então, depois, com o tempo, no meio desse discipulado, evangelizando, bem, vamos ministrando conforto e exortação até ganharmos a pessoa para Cristo. Nós já temos feito isso, nós já alcançamos uma família para o Senhor, isso é realmente de uma alegria que não tem tamanho, isso é muito bom mesmo. O aconselhamento bíblico é algo que eu gosto de falar, é muito bom. Nós vamos falar então sobre o que é o aconselhamento bíblico, e eu espero de todo o meu coração que você se torne, talvez não por mim, mas por uma continuidade de estudo ou de leitura, um apaixonado também pelo aconselhamento bíblico. Porque, como eu disse, o aconselhamento bíblico ele é uma afirmação teológica, ele é uma teologia, ele é uma prática de uma teologia na vida das pessoas. É teologia aplicada na vida pessoal. Você pode ministrar a outras pessoas, mas também ministrar a si mesmo, não é? Muito bem, mas vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade. Te louvamos, Deus, pela oportunidade de falar sobre os feitos do Senhor, sobre os teus propósitos em relação ao aconselhamento. Mas nós te pedimos também, Senhor, agora, que o Senhor, por meio do teu Espírito, prepare, Senhor, corações para ouvir e também absorver a verdade de que a palavra do Senhor é suficiente para toda e qualquer circunstância. Que possamos, Senhor, sair daqui motivados a aplicar a palavra do Senhor às nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ver se eu acerto com esse controle. Cada um é de um jeito. Eu aponto para onde? Para cá? Tá. Tá ligado. Vai desligar? Ok. Muito bem. O que é aconselhamento bíblico? Antes, eu quero ver com você o que não é aconselhamento bíblico. Como eu disse para você, nem sempre aquilo que ouvimos na igreja é um aconselhamento bíblico. Ou de um pastor é um aconselhamento bíblico. Aliás, aconselhar é uma prática do ser humano. Todo mundo aconselha todo mundo. Você vê pessoas procurando incrédulos, procurando ajuda para a sua vida pessoal. Está passando por uma angústia muito forte, uma tristeza que não tem fim, dúvidas que dominam o seu coração, uma ansiedade crescente, um pânico que te domina, e então pessoas procuram profissionais do aconselhamento, que não são crentes. Crentes aconselham crentes, não crentes aconselham não crentes, e por aí vai. Existe uma mistura aí. Agora, o que identifica o aconselhamento, nós vamos ver aqui, não é tanto a forma do aconselhamento, da prática do aconselhamento. Podemos fazer isso de forma formal ou informal, nos reunindo numa sala, estudando a palavra de Deus e indo de
passo a passo, buscando a transformação de uma pessoa, mas também podemos, por exemplo, fazer um aconselhamento numa caminhada ali no lago, tomando um café, ou seja, em qualquer circunstância nós podemos aconselhar. Nós fazemos isso no ambiente familiar, inclusive. Isso é muito natural. Mas o que identifica realmente é o conteúdo do aconselhamento. O que nós transmitimos durante o aconselhamento. Mas o que nós precisamos entender antes é que o aconselhamento não é um ministério autônomo. Não é de uma única pessoa. Não é de alguém que abre, por exemplo, uma sala aqui no centro de Bebedouro e coloca uma placa assim, aconselhamento bíblico. Fazemos aconselhamento. E aí alguns cobram uma taxa por sessão de aconselhamento. Não, não é isso. Isso não é aconselhamento bíblico, de maneira alguma. Também não é uma atividade reservada aos experts, aos especialistas, àqueles que só fazem curso de aconselhamento bíblico. Algumas coisas a gente precisa buscar alguma orientação. Por exemplo, eu lembro que na época do seminário tinha alguns alunos que ficavam perdidos quando eles liam o livro de Atos e não enxergavam ali nenhum curso de doutrina preparatório para o batismo. E alguns falavam assim, para que a gente faz o curso para o batismo? Veja, a igreja primitiva não fazia, eu como pastor vou fazer. Veja, é um outro contexto. A Bíblia mostra que não há especialistas para o aconselhamento. Todos nós somos aptos para o aconselhamento, mas nós precisamos observar algumas coisas. Primeiro, porque durante durante a história, foi havendo uma forte influência de teorias seculares entrando na igreja e mudando completamente o conteúdo do aconselhamento. E a forma também, às vezes, do aconselhamento. Que o que se busca fora, ou em teorias seculares, às vezes, são ferramentas para se facilitar a ajuda. Na verdade, esses que fazem isso, às vezes eles fazem bem intencionados. Eles querem ajudar outras pessoas, são irmãos em Cristo sérios, creem que a Bíblia é suficiente, ela é inerrante, infalível, mas para o aconselhamento. Acredito que existam outras ferramentas úteis que podem ajudar melhor outras pessoas. E por causa disso, às vezes não, temos treinado pessoas para melhor aconselhar. Mas isso não significa que um irmão que domina a palavra de Deus não seja habilitado para aconselhar outros. E que então, quando alguém precisar de ajuda na igreja, só pode procurar o pastor, o seminarista, ou aquele irmão que fez um curso de aconselhamento, fez a conferência de aconselhamento. Não, não significa isso. Não há um expert, não há um especialista. Também não é um ministério opcional. Nós temos nos deparado com igrejas, e eu falo que a minha igreja também, em determinados momentos, se sente limitada com relação a isso. Quando a gente vai fazer algum curso sobre evangelismo, a igreja enche? Não. Vem aqueles irmãos mais amorosos, e todos empolgados em compartilhar a fé que tem com os perdidos. O aconselhamento bíblico é a mesma coisa. Mas nós precisamos entender o seguinte, o aconselhamento bíblico não é um ministério opcional. Não é algo que é uma opção para a igreja. Mas nós vamos ver daqui a pouco que o aconselhamento bíblico, na verdade, faz parte do grande mandamento, da grande comissão. O que é aconselhamento bíblico? O John Piper, eu acredito que essa é a definição mais completa das que eu já li. Ele diz assim, aconselhamento bíblico é o uso da linguagem centrada em Deus, saturada na Bíblia e sintonizada com o emocional para ajudar as pessoas a se tornarem devotas a Deus, exaltadoras de Cristo e que alegremente abnegadas amam outras pessoas. Antes de prosseguir, eu quero pedir para você abrir lá em Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus 28. A partir do verso 18,
Eu vou ler aqui numa outra versão, né, na século 21. Mateus 28, a partir do 18, diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Nós vemos aqui algumas informações importantíssimas para essa grande comissão. Primeiro, que Jesus afirma a sua divindade. Aquele que tem autoridade na terra, mas também tem no céu, só pode ser Deus. E esta mesma autoridade que ele tem, ele então manda à igreja, ele dá uma ordem à igreja a fazer discípulos. Enquanto vão, façam discípulos. Se ficarem também, isso está implícito, façam discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. E então ele fala de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse fazer discípulos aqui, então, é evangelizar, falar de Cristo a outras pessoas. Mas ele também diz, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Veja, ensinando a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Toda a palavra de Deus deve ser ensinada a ser obedecida. Isto é um aconselhamento bíblico. Ou seja, somos chamados para sermos discipuladores, evangelistas de todas as nações, de todas as pessoas, onde estivermos, mas também aconselhar outras pessoas de acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou. E ele dá uma esperança para nós, para que não fiquemos desesperados, angustiados ou com medo desta grande obra que ele nos confiou. Ele diz, eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O aconselhamento bíblico não é opcional. O aconselhamento bíblico é uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, que devemos cumprir. Exalta Deus, glorifica o Senhor Jesus, e ministra a palavra de Deus, afirma a suficiência das Escrituras. O aconselhamento bíblico é uma obra que deve ser cumprida. Então ela é centrada, o aconselhamento bíblico, ele é centrado em Cristo, centrado na igreja e centrado nas Escrituras. O aconselhamento bíblico, ele tem um propósito de levar a pessoa, o aconselhado, a se parecer com Cristo. Quando eu vou iniciar um aconselhamento bíblico com uma pessoa, eu faço algumas coletas de dados, como nós chamamos. Eu faço um questionário, eu explico antes o que é o aconselhamento, a pessoa vai, eu converso, tenho uma entrevista prévia antes para poder saber do que vai acontecer. Eu me preparo para tratar daquele assunto no nosso próximo encontro, nossa próxima reunião. Explico para a pessoa como deve ser, que ela deve trazer a Bíblia, deve trazer um caderninho para anotações, nós vamos estudar a palavra de Deus juntos, para que ela possa aprender, então, a viver de acordo com a vontade de Deus. E assim nós vamos crescendo juntos. Mas uma coisa eu deixo muito claro para o aconselhado, eu não tenho obrigação de mudar a vida dele. Se o cara está com um problema com pornografia, um exemplo. Ele foi pego em pornografia pela esposa e ele foi exposto para toda a família. Isso vazou, a igreja sabe, já criou um clima. Os colegas do trabalho também ficaram sabendo, já começam a pressioná-lo com zoação, enfim, ele sofre por causa do pecado dele que foi exposto. Ele chega todo destruído para o aconselhamento, procurando ajuda.
ele, a esposa. Veja, não é porque iniciamos o aconselhamento bíblico que ele não vai precisar mais lutar contra esse desejo. Não, ele vai precisar lutar contra esse desejo. Todos os dias. Não significa porque ele iniciou o trabalho de aconselhamento, porque ele iniciou esse discipulado de aconselhamento, que ele nunca mais vai precisar lidar com essa situação e que tudo vai voltar como era antes dele iniciar neste pecado, ou se aprofundar neste pecado. Veja, a nossa função é sempre ajudar o aconselhado a se aproximar da imagem de Cristo, a refletir a imagem de Cristo. Não é a obrigação, não é o propósito do conselheiro transformar a vida do aconselhado, mas é uma ação que é em conjunto entre Deus e o aconselhado. O conselheiro bíblico, ele é um instrumento nas mãos de Deus para operar dia a dia, semana a semana, enfim, em cada encontro, cada momento, em cada circunstância, ajudar este irmão a se parecer com Cristo. Então, o nosso alvo é Cristo. O aconselhamento bíblico, ele é centrado na pessoa de Cristo. Ele também é centrado na igreja, porque ele é no convívio da igreja que nós crescemos e desenvolvemos a nossa vida cristã. Ele não é a parte da igreja. O aconselhado, ele precisa entender que ele faz parte do corpo de Cristo e que ele vai ser tratado no ambiente da igreja. Então, nós não tiramos ele da igreja para tratá-lo, mas nós tratamos ele num amor cristão, num ambiente entre a igreja. Não significa também que vamos expor o pecado deste irmão. Não é isto. Mas é que no convívio com outros irmãos, ele vai aprendendo a viver a vida cristã. Às vezes ele vai descobrir que alguns irmãos já passaram pelos mesmos problemas que ele está passando. Já superaram. Então, um vai trabalhando na vida do outro. O falecido, faleceu faz pouco tempo, David Powlison, ele escreveu um livretinho chamado Aconselhai-vos uns aos outros, que você pode comprar baratinho, inclusive, por e-book. E ele ensina como treinar uma igreja a ser uma igreja conselheira, na prática de um aconselhar o outro. Também é centrado nas Escrituras, porque é a palavra de Deus revelada, manifestada, exposta. O aconselhamento bíblico, ele é um ministério de exposição bíblica. Nós temos o ministério de exposição bíblica público, não é? Onde o pastor vem aqui de púlpito e expõe a palavra de Deus para toda a igreja, para que possa ser compreendida facilmente. Então expõe aí termos que às vezes ficam difíceis para a gente entender, por causa da tradução em português. Ele vai e expõe de forma fiel e crua a palavra de Deus aos ouvintes. Mas nós temos também o ministério de exposição bíblica particular e individual. E este ministério é o evangelismo, o aconselhamento, onde nós expomos a palavra de Deus. A responsabilidade do aconselhamento bíblico, então, ele é de cada pastor. Olha, um pastor que não evangeliza é desobediente. Um pastor que não aconselha é desobediente também. Um pastor que não prega, não gosta de expor a palavra de Deus, não deve ser um pastor. Todo pastor deve ser um pastor conselheiro. Nós temos isso em Efésios 4, 11 e 12, especialmente quando Paulo fala do pastor mestre. Por causa do horário, eu não vou ler todos os textos que eu coloquei aí, tá bom? Então, nós vemos aqui a função da preparação, do treinamento completo, reparação de ossos completos, de preparação de ossos, um termo que ele usa, que é como se estivesse juntando os caquinhos da pessoa para poder corrigir a pessoa. Em Atos, no capítulo 20, nós vemos, neste capítulo de Atos, nós vemos Paulo falando da ministração dele a grupos de pessoas ou a indivíduos, a forma como ele fez isso. Então, é de cada pastor também, de acordo com esse texto, de anunciar todo o desígnio de Deus. Toda a palavra de Deus deve ser exposta, não como uma opção.
Eu já tive que falar, não foi uma ou duas vezes, mas várias vezes, algo que o aconselhado ou os aconselhados não queriam ouvir. E que eu também não queria falar. Eu ficava assim, puxa vida, vou ter que dizer isso para ele, mas é o que a Bíblia diz. E a pessoa falava assim, puxa pastor, mas eu não consigo. Olha, se é o que Deus te pede, você deve fazer. E eu estou aqui para isso. A palavra de Deus deve ser exposta totalmente, de forma completa. E não selecionar textos para agradar o coração do aconselhado. Olha que interessante o caso de Lázaro. Lázaro estava doente, nós vemos lá em João 11. A família de Lázaro manda chamar Jesus. Aliás, manda chamar Jesus não. Manda avisar Jesus que Lázaro estava doente. Na verdade, quando o mensageiro chega para avisar Lázaro de que ele estava doente, ele estava morto. Era um dia só de corrida, caminhada, até avisar Jesus. Quando Jesus foi ver Lázaro, depois de 3 dias, na verdade, ele estava morto há 4 dias. Mas naquele tempo, quando Jesus recebe a mensagem, ele manda avisar a família que aquela doença não era para a morte. Uma palavra de esperança. Olha, o fim não é a morte. Não vai acabar com a morte, ele não vai ser morto. Ele não vai morrer. E ele explica que aquilo era para que o Filho de Deus fosse glorificado. Então, ele já diz que era para que ele fosse glorificado, mas ele não manda a cura. Ele não manda, por exemplo, uma palavra de fé, como ele disse em outras ocasiões. Vai que Lázaro foi curado. A sua fé curou Lázaro, ou a fé da família. Não, Jesus não faz nada disso. Aquele homem continua no estado em que estava. Ele acaba falecendo. Jesus, quando chega, Lázaro já estava no túmulo, todo enfaixado. Jesus viu aquela angústia. Mas veja, o propósito não era que Lázaro se sentisse bem. O propósito ali não é que a família se sentisse bem, mas que o Filho do Homem, ele, o Senhor Jesus, fosse glorificado. Ele deu uma palavra de esperança e ele glorificou a si mesmo. O resultado disso, ele, na sua graça, incluiu Lázaro para manifestar a sua glória. Às vezes, nós acompanhamos aconselhados que passam por momentos difíceis. E o aconselhamento, às vezes, ele não tem um fim onde nós podemos ver a pessoa se sentindo bem. Mas, durante a sua dor, durante o seu sofrimento, por meio do aconselhamento, o aconselhado aprende a responder biblicamente em qualquer circunstância, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. Veja, o aconselhamento bíblico, ele não aponta justificativas. Ele não justifica o homem por aquilo da forma como ele foi criado. Ele não apresenta justificativas externas, mas ele trata do coração do homem para que ele possa responder em qualquer circunstância, de forma que agrade ao Senhor. E desta forma, ele pode também viver bem, encontrar paz em Cristo. É lógico que o tempo aqui é muito curto, eu não esqueci de perguntar qual era o tempo limite aqui, só para me orientar. O tempo é curto e isso vai surgindo outras dúvidas. É óbvio que a gente vai tratar de pessoas, por exemplo, no aconselhamento, que sofrem por causa de outras pessoas, que fizeram essa pessoa sofrer, uma pessoa que foi vítima de um crime bárbaro, ou de um golpe na sua empresa, de uma traição. É óbvio que em algumas circunstâncias, inclusive, incluem problemas físicos e orgânicos. Um colega recentemente compartilhou comigo que teve um aconselhado dele que estava
que ele estava se tornando submisso a todos dentro de casa. Ele era líder da igreja, ele já estava ficando submisso à esposa, aos filhos, estava começando a chorar sem saber o motivo, começou a apresentar impotência sexual, e ele disse: opa, você precisa procurar um médico. E ele procurou. O nível de testosterona dele estava lá embaixo. Então ele fez um tratamento, ele recuperou a testosterona, e aí ele ainda brincou. A esposa ficou feliz porque o homem voltou em casa. Voltou aquele homem líder na igreja, e mudou completamente. Mas o aconselhamento ainda era útil na vida dele, ensinando esse irmão a reparar todas as consequências. Por causa de um corpo fraco, a sua alma indisciplinada respondeu de forma não bíblica, de forma que não agradou ao Senhor, e ele precisou ainda reparar com isso. O aconselhamento bíblico, ele também é útil em questões externas, mas o alvo sempre é levar o aconselhado a se parecer com Cristo, no ambiente da igreja, por meio da palavra de Deus. Muito bem. Atos 20, 31, também, Paulo fala lá que é função do pastor advertir dos perigos da vida cristã. O pastor precisa fazer isso, ele precisa alertar as suas ovelhas. Também é aqui função e obrigação de todo cristão. Aliás, nós vimos ali em Mateus 28, ele não fala que é só do pastor. Eu me lembro que eu ainda estava no seminário, eu li um livrinho do Edson Queiroz, Igreja Local e Missões, onde ele fala sobre evangelismo, e ele conta ali uma experiência que ele teve com uma irmã, que estava chamando ele para almoçar no domingo, na casa dela, para evangelizar a tia dela, e ele disse: eu não vou não. Por que não? Porque é responsabilidade sua evangelizar a sua tia, e não minha. Por que você está me chamando para evangelizar? Eu quero ir lá para comer sua comida, para ter comunhão com você, né? Olha, não é função do pastor, só do pastor. Aliás, a igreja, hoje em dia, tem um relacionamento com o pastor consumista. Já parou para pensar nisso? O pastor que é pago para pregar, o pastor que é pago para visitar, para aconselhar, para evangelizar, para abrir igreja, fechar igreja. Alguns são pagos até para tudo. Não. O pastor, a função do pastor é multiplicar cooperadores no meio do povo, que possam ministrar a palavra de Deus, e que a igreja possa se multiplicar e crescer na palavra de Deus, mas também em todo o seu ministério. O aconselhamento bíblico não é exclusivo do pastor, mas é de todo crente, de cada cristão. Gálatas 6, você já deve saber, aliás, esse texto, às vezes ele é muito mal interpretado e mal usado por aqueles que querem acobertar o seu pecado, né? Tipo, pega leve comigo. E ele usa uma expressão ali relacionada a corrigir, restaurar. Em Colossenses 3,16, trata do aconselhamento, inclusive, como uma adoração, para aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vemos ali, mas a ideia de admoestar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, nós vemos expressões ligadas a admoestar, encorajar, amparar. Nós vemos, inclusive, ali o admoestar ligado com naquele sentido de que o pastor ou o irmão chama aquele que vai ser aconselhado à parte e não o expõe a toda a igreja para que ele possa se sentir envergonhado ou, mais ainda, machucado, mas que ele possa ser tratado de forma individual e amorosa. Olha, o aconselhamento bíblico, uma coisa que nós não dissemos lá antes, ele também não é uma coisa. O aconselhamento bíblico não é a oportunidade para você dizer para o seu irmão tudo aquilo que você quer dizer para ele. Então aí você diz assim: não, dá licença, agora eu sou conselheiro bíblico, manda ele para mim que eu vou dizer umas verdades para ele. Não, isso não é aconselhamento bíblico. Isso aí, não sei nem se é aconselhamento, é obra da carne mesmo, não é? Manifestação da ira, do ódio, né? Divisão, enfim. Não é. E é interessante, porque o aconselhamento bíblico, ele desenvolve na igreja a habilidade de confrontar
um ao outro em amor. E não é um confronto que leva a divisões, a conflitos sem fim. Não. São realmente aquele tipo de confrontação que é para alertar do perigo e é para um cuidar do outro, como um irmão querido. O aconselhamento bíblico, meus irmãos, eu posso dizer para você com toda a segurança, é a expressão do amor cristão no meio da igreja. Romanos 15, 14, eu quero ler esse texto com você. Romanos 15. Paulo diz assim: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Olha, ele dá aqui, ele mostra, ele aponta dois estados da igreja: cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento. É a manifestação do amor, da bondade uns para com os outros. E também o exercício e a prática do conhecimento dado por Deus. Isto capacita a igreja para aconselhar um ao outro. Muito bem. Qual o alvo do aconselhamento? Glorificar a Deus, tornando-se cada dia mais parecido com Cristo, responder biblicamente às circunstâncias e desafios da vida. Alguém diz assim, vamos ver se você consegue adivinhar quem disse isso. No mundo tereis aflições. Quem disse isso? Que esperança Jesus nos dá? A certeza de que nós vamos sofrer, mas como termina o versículo? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, é possível ainda ser feliz em meio ao sofrimento? Olha, isso não é coisa de masoquista, não é coisa de louco, não. É possível perceber aquilo que Deus está fazendo em nós, em meio a qualquer circunstância da vida, seja em tempos bons ou seja em tempos difíceis. Às vezes o que acontece é que tempos bons se tornam difíceis. Alguns irmãos não conseguem lidar com as bênçãos que Deus dá. Não é verdade? E abrem mão de tudo, perdem tudo. Aliás, valorizam mais aquilo que receberam de Deus do que o próprio Senhor. Essa história também é bem antiga, não é? Por que aconselhar? Porque as pessoas precisam desesperadamente ser ensinadas sobre a natureza de Deus e a perspectiva bíblica e teocêntrica de tudo. Nós temos hoje uma realidade que não apenas os cristãos já perceberam isso, onde as pessoas são mais avaliadas por aquilo que têm ou fazem do que o que elas são de fato. Está chegando o final do ano, as famílias se reúnem, e aí você conhece algum parente novo, e aí todo mundo, eu passei por isso recentemente, não é nem final de ano, eu já passei por isso recentemente. Pergunta a profissão de todos os sobrinhos ou primos. Chega em você, pastor, podia fazer tanta coisa, é pastor, não é? As pessoas são mais avaliadas ou mais consideradas por aquilo que têm ou fazem do que pelo que elas são. Nós precisamos trabalhar com isto, porque a cosmovisão das pessoas, a visão que elas têm do mundo e de si mesmas, é uma visão totalmente distorcida. Uma visão consumista, uma visão relativista, ativista. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse aconselhar crianças. E eu tenho aconselhado crianças. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso, que eu tivesse que fazer isso. Eu sempre imaginei ter que aconselhar os pais, para que pudessem ensinar os seus filhos. Mas eu tenho aconselhado crianças, e muitas crianças, que sofrem pela expectativa dos seus pais sobre elas, vivendo uma vida de um ativismo louco, e tendo que ainda corresponder às expectativas dos seus pais. E aí, quando chegam na igreja, escutam que nós devemos fazer tudo para agradar ao Senhor,
A criança coloca mais um na lista. Eu tenho que agradar os meus pais, agora tenho que agradar a Deus também. E a criança surta, sofre por causa disso. Precisamos aconselhar pessoas, porque as pessoas sofrem. Sofrem por causa dos seus pecados, sofrem por causa dos pecados dos outros, sofrem com este mundo caído. As pessoas sofrem, precisam de ajuda. Nós precisamos aconselhar. Precisamos instruir. Uma resposta que nós podemos ter aqui é lá no início de tudo, no Gênesis 1 a 3, nós vemos a criação. E Deus criou tudo de forma perfeita. Aliás, Deus cria o homem e a mulher e não solta os dois no Éden com liberdade total. Eu não consigo entender isso nesse texto. Porque o texto diz qual o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Eu não consigo enxergar tanta liberdade quando procuram neste texto. Eles precisavam corresponder à sua, vamos chamar assim, de programação da vida que Deus fez o homem e a mulher. Mas, por desobediência, por não confiarem na palavra de Deus, você percebe ali Eva iniciando e desenvolvendo um relacionamento, uma conversa, um diálogo mentiroso com uma serpente. É algo patético. Dar ouvidos para uma serpente que fala. E a serpente mente em relação à palavra de Deus. E Eva também mente em relação à palavra de Deus. Distorcem completamente a palavra de Deus. Eva e Adão fazem um juízo. Qual é a palavra verdadeira que nós devemos confiar? A da serpente. Confiam na palavra de uma serpente. E o homem, então, conhece o pecado. Então, nós vemos ali o registro da queda do homem. E nós vemos as consequências disso. Nós vemos, por exemplo, Deus, com aquela situação, né? Já viu uma criança escondendo debaixo da cama com o pezinho balançando para fora? Que aí você fica, cadê ele? Né? Recentemente eu vi um vídeo de um criminoso se escondendo num quarto escuro com um lençol por cima. Não sei se você viu isso. E o policial começa a brincar com ele. Cadê ele? Veja, Deus vem confrontar o homem. Quando ele confronta o homem, nós vemos ali o cenário de que o homem se enche de um orgulho tamanho que ele se envergonha da sua nudez. Mas eles já estavam nus. Eles sabiam disso. Não queria, o problema era como o outro vai me ver agora. Se esconderam. Deus confronta todos, inclusive a serpente, e providencia a reconciliação por meio do sangue derramado de dois animais, que ainda cobre a sua vergonha. Veja o tratamento de Deus. Deus confronta o homem, confronta a mulher, confronta a serpente, e ele ainda providencia a reconciliação deles, do homem e da mulher com ele, e ainda providencia roupas para cobrir a sua vergonha, que era consequência do seu pecado. Nós vemos isso lá em Gênesis, na sua criação, na queda e na redenção, este estado da humanidade. O homem caiu, e o homem, depois que conheceu o pecado, o homem se tornou dependente do pecado. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21. O pecado de Adão foi transmitido a nós. A única solução está naquele que ele chama de o segundo Adão, Cristo. Então, nós precisamos mostrar para o nosso aconselhado o estado em que ele está, quem ele realmente é.
o que nós vemos é que com essa cosmovisão tão distorcida, as pessoas têm uma avaliação do homem maior do que realmente é. Isso. Nós vemos também o desafio para o homem hoje, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala para Timóteo, e eu quero ler com você, no versículo 16 e 17. Esse versículo você já deve saber, você deve conhecer. E inclusive é um texto clássico. Alguns procuram teorias seculares para ajudar no seu aconselhamento. O interessante é que, nas Escrituras, Paulo usou a filosofia. Nós vemos algum episódio assim? Vemos. Por exemplo, Atos 17. Ele chega em Atenas, ele vai evangelizar na praça, e aí começam a desconfiar de que ele estava copiando o ensino de algum pensador famoso, levam ele para o Areópago. O Areópago, na verdade, funcionava como um tribunal acadêmico, onde eles avaliavam o ensino da pessoa e condenavam ou absolvia. E Paulo, então, começa a pregar a mensagem do Deus desconhecido. E ele, então, ele confronta os epicureus, os estoicos, ele usa a poesia grega. Mas veja bem, em nenhum momento, para corrigir a vida do homem, ele recomenda a filosofia. Em nenhum momento. Paulo dominava toda a ciência da sua época, toda a filosofia da sua época, mas em nenhum momento ele sugere a utilidade dessas filosofias no aconselhamento. Mas ele diz assim, no verso 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Paulo diz assim, toda a escritura, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, é a palavra de Deus. A autoridade vem de Deus, daquilo que a Bíblia ensina. E ele diz assim ainda, é proveitosa para ensinar, para mostrar qual é a vontade de Deus, para repreender aonde você está errando, para corrigir o que você precisa fazer, para instruir em justiça. Como então corrigir a sua vida? Veja, ele não usa nenhuma outra teoria, mas ele mostra aqui, ele expõe que a solução para o homem viver neste mundo caído é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós vemos nos nossos dias, aquilo que o Paul Tripp, ele faz um gráfico muito interessante, dos conflitos de responsabilidades. Ele coloca nesse campo menor e interno, aqui, a responsabilidade do homem. Então ele trabalha com o obedecer e o confiar. Aqui neste campo, nós temos a responsabilidade do homem em obedecer. Acho que não está funcionando o laser. Mas você está vendo ali, né? Obedecer fielmente coisas que Deus me chamou para fazer e mais ninguém. Por exemplo, eu devo ser um pai e um marido, eu devo ser um pastor, eu devo ser um cidadão, um vizinho, um filho, eu devo ser um cristão, eu devo ser enfim, tudo o que Deus exige de mim, eu devo obedecer fielmente. É isso que eu tenho que fazer. Este é um campo menor. No de cima, nós vemos aqui um conflito de responsabilidade, que aqui nós temos lá em cima uma preocupação com aquilo que apenas Deus faz. Então, são coisas que me preocupam, mas estão além da minha competência e por isso não são da minha responsabilidade. O que eu preciso fazer com aquilo que apenas Deus faz? Confiar nele. Olha, eu evangelizo os meus filhos todos os dias, em momentos de disciplina. Às vezes, o meu filho, a gente tem feito alguns estudos com ele, e ele tem refletido muito sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o confiar em Deus. Outro dia, eu estava chegando em casa, e eu estava entrando com o carro na garagem, aí a minha filha,
ela entrou na frente e ele saiu correndo atrás dela. Eu parei o carro e ele saiu gritando assim: Ana, você vai morrer! Aquele escândalo. Aí ele tira ela de frente do carro, e aí eu estaciono tudo, né? Aí ele fala assim: pai, não tem problema morrer, né? A gente vai para o céu. Eu falei: filho, mas não precisa querer isso agora, né? Quando Deus quiser te levar, Ele vai te levar, não é? Então, eu quero muito ouvir da boca do meu filho: pai, eu estou entregando minha vida para o Senhor Jesus. Eu às vezes fico emocionado só de vislumbrar essa cena. É um desejo muito forte do meu coração. Mas sou eu que salvo meu filho? Não sou eu. Eu devo então fazer o quê? Confiar. Eu devo confiar em Deus. Ah, mas e o alimento de amanhã? Eu olho para a minha despensa, tenho o suficiente. Mas será que vai deixar até o final do mês? Quem conquista isso? Será que é o meu trabalho mesmo? Ou será que é Deus quem me abençoa? Me dando o trabalho, me providenciando, me dando todas as condições para que eu possa, então, suprir a minha despensa. Saúde. Por causa disso, o homem se entrega à ansiedade. Ele se preocupa, pensa muito sobre as suas dúvidas, sobre os seus problemas que ele não consegue dominar. E ele, então, entra neste conflito de responsabilidades. O que nós vemos aqui é que algumas pessoas estão expandindo aquele campo interno, né, o círculo interno, não é um círculo, é um campo interno, na tentativa de fazer o trabalho de Deus. O que na verdade que eles querem é que, de forma preguiçosa, que Deus faça o que eu tenho que fazer. Né? Eu então me converti, amanhã eu quero ser aquele que Deus realmente deseja. Não se esforçam em lutar contra os seus pecados, em manter uma vida devocional, em dedicar-se ao Senhor. Querem simplesmente que tudo mude com um passe de mágicas. E algumas pessoas vão minimizando este círculo interno, enquanto esperam que Deus faça a tarefa que eles cabem. Eles querem fazer aquilo que Deus faz e querem que Deus faça aquilo que eles estão fazendo. Conflitos de responsabilidade. Pessoas sofrem porque querem inverter seus papéis com Deus. Nós vemos aqui, então, diferentes abordagens de como aconselhar em Atos capítulo 20, onde ele mostra isso com um grupo grande, um grupo pequeno e de forma individual. Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, é mandamento do Senhor. Que façamos isso então, que aconselhemos uns aos outros. A resposta: por que aconselhar? Porque o ministério privado da palavra é uma parte importante dos ministérios de discipulado geral da igreja. O aconselhamento bíblico, ele exalta a Deus em todo o processo. Ele é confortador e confrontador. O Paul Tripp diz que Deus transforma a vida das pessoas à medida que pessoas levam a sua palavra a outros. No momento em que você está aconselhando, por exemplo, um homem que acabou de se converter e que está lidando com problemas conjugais, pensa na bênção que está acontecendo na sua vida, de você ser usado por Deus para ensinar um irmão a ser aquilo que você também deve ser. Não é? Onde você aprende e você entende que você deve ajudá-lo, inclusive pelo seu exemplo. E você também vai mudando a sua vida vai sendo transformada pela palavra de Deus que é ministrada antes ao seu coração, para depois ser ministrado ao coração de outros. É isso.
acho que nada melhor que dizer, vão e aconselhem. Olha, eu faço isso comigo mesmo. Eu aprendi no seminário com alguns homens que marcaram a minha vida. E até hoje tenho contato com eles. Que me ensinaram a me autoaconselhar. Mas isso também tem sido uma prática dentro de casa. E isso é de forma natural. Você pode fazer de forma formal ou informal, mas o importante é saber que nos momentos difíceis, ou não, a palavra de Deus ela é suficiente para te dar respostas a dúvidas profundas do seu coração. Hoje atendi um casal com alguns problemas pessoais ligados a finanças e que achavam que então fazendo um curso de administração pessoal seria o suficiente para transformar, para mudar, para acabar com o seu problema. E lendo Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nós vemos que o problema é mais profundo. Que o texto diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procedem as fontes da vida. Não precisamos fazer uma análise superficial, nem tampouco valorizar muito o problema. Apenas buscar por meio de um amor cristão respostas bíblicas para questões comuns da vida das pessoas. Amém? Não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não sei se existe liberdade para isso. Se alguém quer fazer? Não? Bom, é um prazer. Espero que você tenha gostado do assunto, pelo menos. E que você, eu espero vê-lo também lá no dia 18. Sem ser nessa sexta, na outra, sexta e sábado. Nós vamos falar, o pastor Paulo e o pastor Fernando Souza. O pastor Paulo vocês conhecem. Ele vai estar conosco. E nós vamos falar sobre prática mesmo de aconselhamento bíblico. Como fazer isso? Tudo isso que nós falamos aqui hoje, como fazer na prática. Amém?